Vamos recuar até ao verão de 1991. O cenário é a ilha grega de Kos, um autêntico paraíso. Sem dúvida. Sol, o mar Egeu de um azul profundo, oliveiras a perder de vista. E é para aqui que uma família britânica, os Needham, se mudou. Eles procuravam uma vida nova, sabes, longe das dificuldades económicas em Inglaterra. Era, pronto, um sonho a tornar-se realidade. Mas os sonhos, por vezes, transformam-se em pesadelos. Especialmente num lugar onde a tranquilidade pode ser, bem, enganadora. Pois, a beleza do Mediterrâneo esconde, por vezes, histórias sombrias. E esta é uma delas. Num dia de calor sufocante, a 24 de julho, nesse cenário idílico, uma criança de 21 meses, Ben Needham, desaparece. Pura e simplesmente. Evapora-se. Sem uma testemunha, sem deixar rasto, como se tivesse sido engolido pela própria terra. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar num dos mistérios mais duradouros e desconcertantes da história recente. Bem-vindo ao podcast O Vizinho do Lado. O nosso objetivo aqui não é especular ou tentar resolver o caso. É antes compreender as camadas de uma história que se desdobrou ao longo de 3 décadas. É uma análise sobre a busca pela verdade, quando todas as pistas parecem contradizer-se. E sobre o que acontece quando a esperança e a ciência colidem de forma tão dramática. Exatamente. Tudo começa nessa tarde de 24 de julho, numa quinta remota em Heraclis. A família está a renovar a casa, o ambiente é descontraído. O Ben, um bebê loiro e cheio de energia, está a brincar no exterior. A entrar e a sair de casa, sempre sob o olhar atento dos avós, a Christine e o Eddie. Sim. E a mãe dele, a Carrie, que na altura tinha apenas 19 anos, está a trabalhar no seu turno num motel ali perto. É a imagem da normalidade, não é? Os avós estão ocupados, há outros familiares por perto, incluindo o tio adolescente do Ben, o Stephen. O som de fundo é, pronto, o das brincadeiras de uma criança. Até que deixa de ser. Pois. Por volta das 2:30 da tarde, os adultos apercebem-se de algo estranho. O silêncio. Um silêncio pesado e invulgar. E nesse momento o pânico ainda não se instalou, certo? Quer dizer, a primeira reação não é logo pensar o pior. Exatamente. A reação inicial é a mais lógica. Pensaram que ele simplesmente se tinha afastado um pouco para explorar, como as crianças fazem. Ou talvez o tio tivesse levado a dar uma volta rápida na sua motorizada sem avisar. Claro. Procuram perto da casa, chamam por ele, à espera de, a qualquer momento, ouvir a sua risada. Mas a risada não vem. Os minutos passam, transformam-se numa hora e a preocupação transforma-se em angústia. E a busca torna-se frenética. Frenética. Pelos campos áridos e poeirentos à volta da quinta. Nada. Nenhum sinal dele. E quando finalmente contactam a polícia, a ajuda que esperavam não chega da forma que imaginavam. Na verdade, acontece precisamente o oposto. E é aqui que ocorre a primeira e talvez a mais crítica falha em toda esta história. Sem dúvida. Quando a polícia grega é notificada, horas depois do desaparecimento, a sua primeira ação não é lançar uma busca em larga escala, nem selar os portos e aeroportos da ilha. Que seria? O procedimento padrão. O procedimento padrão num possível caso de rapto? Não. A primeira ação deles é olhar para a família e pensar: são eles? Mas porquê? Com que base? Uma mãe jovem que estava a trabalhar para sustentar o filho? Isso era motivo de suspeita? Parece-me inacreditável. Bem, temos de nos lembrar do contexto. Estamos em 1991, numa pequena e algo tradicional comunidade insular grega. De repente aparece esta família britânica, jovem, com um estilo de vida diferente. A Carrie era uma mãe solteira, trabalhadora, algo que talvez não se encaixasse nos moldes conservadores da época e do local. Em vez de a verem como uma mãe em pânico, viram-na com desconfiança. Um choque cultural, então? Um choque cultural, sim. E essa incompreensão levou a que a polícia perdesse dias preciosos a interrogar a família, tratando-os como os principais suspeitos, em vez de procurarem uma criança desaparecida. Dias, numa ilha. Isso é uma eternidade. Se alguém o levou, essa janela de oportunidade para sair de Kos... Fechou-se por completo. Foi completo. Por causa desta suspeita inicial. Fechou-se para sempre. E essa falha mudou tudo o que veio a seguir.
Tudo. Para a família, humilhada e sem apoio das autoridades locais, só restava uma explicação lógica e, acima de tudo, suportável. O Ben não se tinha perdido. Ele tinha sido levado. Tinha sido raptado. E essa teoria, a do rapto, tornou-se a única narrativa possível. Durante mais de 20 anos, dominou absolutamente tudo. Não era apenas uma hipótese, era... Era a única verdade que o mantinha vivo na mente deles. Era um mecanismo de sobrevivência. Acreditar que ele estava algures, a crescer com outra família, era a única coisa que lhes permitia continuar. Exato. E essa crença alimentou uma busca incansável e de partir o coração. Ao longo dos anos surgiram centenas de avistamentos. Rapazes loiros vistos por toda a Grécia, nas ilhas, no continente e até na vizinha Turquia. E eles seguiam todas as pistas, por mais vagas que fossem. Todas. Muitas vezes, com o pouco dinheiro que tinham, viajavam para seguir um rumor, uma fotografia desfocada, um telefonema anónimo. Cada pista era um pico de esperança vertiginoso. A possibilidade de o encontrarem. Seguido, invariavelmente, por uma queda devastadora na desilusão, quando se provava ser mais um alarme falso. É um ciclo de trauma repetido centenas de vezes. Houve uma pista, em particular, que se destacou das outras, não foi? Uma que parecia tão real, tão concreta, que se tornou numa obsessão. Sim, a pista de Veria foi talvez a mais promissora e, no final, a mais cruel de todas. Em 1996, 5 anos após o desaparecimento, um prisioneiro numa cadeia grega liga para um programa de televisão em direto. E ele afirma, com convicção, que sabe onde está o Ben. Exatamente. Descreve tê-lo visto com uma família de etnia cigana na cidade de Veria, no norte da Grécia. O que por si só podia ser só mais um rumor, mas houve mais qualquer coisa, não foi? Foi isso que tornou a pista tão poderosa. De repente, após essa chamada, várias outras pessoas, de forma aparentemente independente, ligaram a corroborar a história. Diziam ter visto um rapaz loiro que não parecia pertencer à comunidade, precisamente na mesma área. Uau! A história ganhou uma credibilidade imensa. Para a família era isto. Tinham-no encontrado. Pois, imagina a energia que dedicaram a essa pista. Toda a que tinham. E a que não tinham. Exato. Passaram anos a investigar, a viajar para Verídia, a mostrar fotografias do Ben, a procurarem acampamentos. Tornou-se o foco central da sua existência. Mas... Era uma farsa. muito mais tarde, descobriu-se. Era uma farsa completa, inventada pelo prisioneiro. Foi um beco sem saída, torturante, que consumiu uma década da vida e dos recursos da família. Psicologicamente, nem consigo imaginar. É inimaginável. A Carrie Needham disse durante 25 anos que o seu instinto materno lhe dizia que o filho estava vivo. A crença no rapto não era uma teoria, era o que a mantinha de pé. É aqui que a história dá uma volta de 180 graus. Uma reviravolta tão chocante que ninguém a podia prever. Depois de 2 décadas de pistas falsas, em 2012, a polícia britânica de South Yorkshire reabre a investigação. E fazem-no com uma nova linha de inquérito que põe completamente de lado a teoria do rapto. Voltam ao ponto de partida, àquele dia na quinta, e fazem uma pergunta terrível. E se o Ben nunca tivesse saído dali? A nova hipótese era arrepiante. Sugeria que ele poderia não ter sido raptado, mas sim vítima de um acidente fatal, no próprio dia em que desapareceu. Espera aí. Depois de 20 anos a perseguir raptores por toda a Europa, a polícia vira-se e diz que ele pode ter morrido ali mesmo, a metros dos avós? É isso mesmo. De onde é que veio esta teoria? Tantos anos depois. Veio de uma nova testemunha que apareceu em 2016. Esta testemunha procurou a polícia britânica com uma história bem explosiva. Afirmou que o amigo seu, um homem chamado Constantinos Barcas... Que era o operador de uma escavadora. Exato. Ele estava a fazer umas obras num terreno adjacente à quinta no dia do desaparecimento e, segundo a testemunha, ele confessou-lhe algo terrível no leito de morte. Uma confissão no leito de morte? O que é que ele disse? Segundo a testemunha, Barcas confessou que, nesse dia, tinha acidentalmente atropelado e matado o Ben com a sua escavadora e que, em pânico, sem saber o que fazer, enterrou o corpo da criança para esconder o que tinha acontecido. Só que Barcas morreu de cancro em 2015, um ano antes desta testemunha falar. Precisamente, o que torna tudo isto muito problemático. Claro, é um testemunho em segunda mão. Ele nunca pode ser interrogado, nunca pode confirmar ou negar a história. Por que é que a polícia levou isto tão a sério? É uma ótima questão. É o que legalmente se chama hearsay evidence, ou testemunho por ouvir dizer. É fraco em tribunal, mas numa investigação de um caso arquivado há décadas, é uma bomba. Era a única pista concreta que tinham. A primeira em 20 anos que não envolvia um rapto.
Eles tinham de a seguir. E seguiram-na com toda a força. E isso levou às famosas escavações em Cós. Uma operação forense gigantesca, em solo estrangeiro. Exato. Em 2016, regressaram a Cós com equipas de arqueólogos forenses, cães pisteiros, geólogos. Escavaram 2 locais identificados pela testemunha. Chegaram mesmo a demolir parte da antiga quinta. A tensão era palpável. A comunicação social de todo o mundo estava lá. À espera de uma resposta. E no meio de centenas de toneladas de terra e pedra removida, eles encontram algo. Algo pequeno, mas imensamente significativo. Encontram um pequeno carro de brincar amarelo. Um modelo da Dinky. É levado para a família e eles identificam-no. Acreditam que pertencer ao Ben. E, de repente, a teoria do acidente ganha um peso esmagador. Parece ser a prova física, a peça que faltava no puzzle. A confirmação de um fim trágico. Mas ainda assim, um fim. Neste momento, tudo parece resolvido. É uma conclusão horrível, mas é uma conclusão. Para a família, depois de 26 anos de angústia, é a pior resposta possível. Mas é uma resposta. O luto pode finalmente começar. Exatamente. E em 2017 a investigação parece dar o golpe de misericórdia. A polícia anuncia que foram encontrados vestígios de sangue humano decomposto, tanto no carro de brincar como num fragmento de uma sandália de criança também recuperada na área. O caso estava praticamente encerrado. Para a polícia de South Yorkshire, sim. Eles declaram publicamente a sua convicção profissional de que Ben Needham morreu como resultado de um acidente com uma escavadora, naquele local, naquele dia. Fim da história. Um mistério de décadas resolvido pela ciência forense. Mas a ciência, a mesma que parecia ter selado o caso, ainda não tinha dito a sua última palavra, pois não? Não. A reviravolta final, e talvez a mais desconcertante, ainda estava para vir. É aqui que o caso entra num território quase surreal. O que aconteceu? Os vestígios de sangue encontrados eram minúsculos e muito degradados. Foram precisos meses de análises complexas para tentar extrair um perfil de ADN. Finalmente, em novembro de 2018, os resultados ficam concluídos. E o resultado? O resultado é chocante e vira tudo do avesso. O sangue encontrado no carro de brincar não é de Ben Needham. O ADN não corresponde. O quê? Como é que isso é possível? Então, de quem era o sangue? E o que é que isso significa para a teoria do acidente? Não se sabe de quem era o sangue. E isso cria um paradoxo forense incrível. A única prova física que parecia ligar o Ben ao local do suposto acidente é de repente invalidada. O brinquedo podia ser do Ben, mas o sangue era de outra pessoa. Exatamente. Em vez de provar a teoria do acidente, esta descoberta abre um novo e frustrante leque de questões. Não fecha a porta. Pelo contrário, escancara novamente. Então onde é que isto nos deixa hoje? Deixa-nos com 2 narrativas completamente opostas e aparentemente irreconciliáveis. De um lado temos a polícia britânica. Apesar do resultado negativo do ADN, eles mantêm a sua convicção. Acreditam que o acidente aconteceu e que o corpo foi movido e escondido. Isso. Para eles, a ausência de provas forenses não anula a credibilidade do testemunho. O caso está, moralmente, se não cientificamente, encerrado. Pergunta: como é possível, depois de escavações maciças, não encontrarem um único osso, um único fio de cabelo, nada do filho? E como é que a única peça de evidência encontrada tem o ADN de outra pessoa? Para ela, isto não é coincidência. Ela acredita que é a prova de um encobrimento maciço, que algo mais aconteceu naquele dia e que o corpo do Ben foi deliberadamente removido do local para esconder um crime muito mais complexo do que um simples acidente. E assim, mais de 3 décadas depois, Ben Needham continua oficialmente classificado como uma pessoa desaparecida. O seu fecheiro permanece aberto. Temos um mistério com uma teoria muito provável, apoiada por um testemunho de segunda mão, mas sem uma única prova conclusiva que a sustente. É uma ferida que, para esta família, nunca fechou. O legado deste caso é profundo. É uma demonstração do trauma duradouro que a incerteza pode infligir a uma família, para sempre presa entre a convicção da polícia e a ausência total de provas físicas. A investigação forense atingiu aqui o seu limite. Deixou a verdade, a certeza absoluta por alcançar. E deixa-nos com uma pergunta inquietante. Quando a ciência não consegue fornecer a resposta final que todos procuram, o que resta? Obrigado por ouvir. Até ao próximo episódio.